Olá pessoal, eu sou Mônica De Bortoli, fitopatologista do Instituto Fitos, e agora nós vamos falar um pouco sobre o manejo integrado das doenças da soja. Então nós conversamos sobre algumas doenças que são as principais e mais importantes e que têm um grande dano econômico em cima da cultura da soja, como septoriose, crescimento foliar por cercóspora, mancha-alvo, antracnose, oídio, a ferrugem e o mofo branco. Dentro desses patógenos, temos algumas estratégias do manejo integrado que nos ajudam no controle dessas doenças e na redução do impacto econômico pela ação desses fungos dentro da planta de soja. Então, a primeira estratégia de manejo é a rotação de culturas. Qual é o papel da rotação de culturas dentro do manejo integrado? É eu inserir uma cultura diferente, mudar o alimento e, com isso, promover a quebra do ciclo desse patógeno dentro do sistema. Então, minimizar inóculo, reduzir inóculo, colocar palha no sistema, conseguir que eu tenha, em função de ter a palha, uma barreira física, a inoculação desses patógenos, principalmente os necrotróficos que estão no resto cultural. Como é que a inoculação se dá? Pelo respingo da chuva que leva esse inóculo do resto cultural até a planta. Então, a inserção de palha no sistema me ajuda nesse processo, né? Então, a rotação de culturas é a primeira estratégia de controle. Como em um percentual grande das áreas de cultivo de soja no Brasil, nós não temos adoção da rotação de culturas como uma ferramenta em função da necessidade da produção, da questão de lucratividade, são fatores que nós não vamos mencionar nesse momento, nós temos que buscar outras estratégias de controle, né? Nesse cenário, a questão de nutrição, né, uma nutrição equilibrada, principalmente nos macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, essa nutrição vai ajudar com que a planta apresente um processo de defesa mais robusto, que todo o processo de defesa, de produção de compostos de defesa, que são os anticorpos da planta, dependem de uma nutrição. Isso passa por todo um processo de sinalização químico dentro da planta para que a planta comece a se defender. Então, nutrição também é uma estratégia de manejo de doenças. E as ferramentas químicas e biológicas que têm crescido muito no mercado de soja. Estratégias biológicas mais focadas nos problemas de raiz, né? Problemas com nematóides, e em parte aérea o mercado está se movimentando para algumas cepas de bacilos e outras espécies de biológicos, nos ajudando no manejo de doenças junto aos fungicidas químicos. Ao meu ver, não teremos uma substituição completa, mas sim uma associação de ferramentas biológicas e químicas para tornar o manejo das doenças mais racional. Dentro das estratégias químicas, pessoal, nós temos de 5, 6 anos atrás a adoção de multissítios que atuam no fungo em vários sítios de ação e que hoje estão associados às ferramentas sistêmicas, que são os sítios específicos, para que nós consigamos ter uma eficácia maior, tá? E aí, dentro do sistema, pensando no momento da evolução dos fungos ao longo do ciclo da planta, o momento do manejo dos patógenos necrotróficos, né, que estão nos restos culturais, se dá no momento bem cedo do ciclo, né? Principalmente por uma questão de distribuição do produto. Então, a aplicação de produtos de amplo espectro nessas primeiras 2 aplicações, quando a entrelinha ainda está aberta, e na próxima, 14, 15 dias após, são fundamentais para o manejo desses patógenos que têm uma ação de desfolha muito significativa de bacheiro, que são as doenças de final de ciclo, a própria mancha-alvo, o oídio que entra muito cedo na planta. Então, essas aplicações, quais são os fungicidas que eu não posso abrir mão? Eu não posso abrir mão do posicionamento de triazóis nessas 2 aplicações, das carboxamidas, que apresentam uma ação de espectro bastante significativo, tanto sobre patógenos necrotróficos como sobre patógenos biotróficos, né, tanto como a ferrugem como o oídio. Então, pensando no posicionamento, as 2 primeiras aplicações, o meu foco vai ser basicamente manejo de inóculo de bacheiro, garantir que o produto efetivamente seja bem distribuído dentro da planta, de forma que, à medida que a minha planta entra em estágio reprodutivo, eu tenho uma condição melhor de proteção.
Porque eu vou ter um momento que a entrelinha fecha e que a minha tecnologia de aplicação não me permite a chegada da gota no bacheiro, né? Então, um programa de 3, 4, até 5 aplicações, dependendo da época de semeadura, vai se fazer necessário, de forma a manter todas as folhas protegidas até o fim e evitar que nós tenhamos uma perda precoce de folhas. E nessa questão de perda precoce de folhas, os indutores nos ajudam também. Por quê? Porque eles deixam a planta mais preparada. Então, em momentos de estresse, os indutores também podem ajudar. E o que a gente tem observado nos resultados é que com a preparação do sistema imunológico da planta tem que acontecer quando a planta está jovem. Então, o momento do posicionamento desses produtos que nós temos observado, que são as aplicações que estão perto do período vegetativo. E aí nós temos todas essas ferramentas se somando para que nós tenhamos uma planta absolutamente sadia desde o início do ciclo até a colheita.